capítulo 14, versículos 27 a 31. Estamos encerrando esse ano o capítulo 14 do Evangelho segundo João. Aleluia. Até domingo à noite estaremos encerrando este capítulo. Domingo à noite, sábado à noite, sábado 7h30, continuaremos aqui, temos mais coisa para falar, nesses últimos versículos do capítulo 14, e encerraremos no domingo, dia 31 de dezembro, último dia do ano, estaremos aqui encerrando esse João, capítulo de número 14, a partir então da primeira congregação de janeiro, que será quarta-feira que vem, nós vamos iniciar novamente o Apocalipse, a nossa meditação no Apocalipse, e passaremos os 2 primeiros meses do ano, como de costume, janeiro e fevereiro, meditaremos nos 22 capítulos do último livro da Bíblia, o Apocalipse, porque eu gosto de começar o ano pedindo para Jesus voltar. Eu quero mais que Jesus volte. Eu quero mais que Jesus volte. Eu quero mais que Jesus volte e acabe logo com essa história e encerre, consome logo esse século. E não é porque eu quero, não é porque está escrito no último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, versículo 17, que esse é o clamor do Espírito e da noiva. A noiva é a igreja. O Espírito Santo que habita na igreja, conduz a igreja a clamar: vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. É por isso que aqui não fazemos projeto de vida. Nosso projeto aqui é pedir para Jesus voltar. Vem, Senhor Jesus. Aleluia. Não precisamos de projeto de vida, porque nós já temos a vida com abundância. Porque nós já temos Jesus. E o nosso projeto é o de Deus, é o que está na palavra. E nós queremos que Jesus volte para levar logo os seus para a glória eterna, para a sua glória do Pai e do Espírito Santo. Então, quarta-feira que vem será o primeiro capítulo de Apocalipse. Hoje, sábado e domingo, estamos encerrando João. Nós começamos a meditar no Evangelho segundo João, dia 17 de julho do ano passado, de 2016. E aí nós fomos até 31 de dezembro, paramos no janeiro e fevereiro para o Apocalipse, retomamos em março, e desde março até agora, até o final de dezembro, até 31 de dezembro, nós conseguimos chegar no capítulo 14. Que bênção, né, irmãos? Depois de janeiro e fevereiro, depois do Apocalipse, na primeira congregação de março, nós voltaremos para o João e vamos entrar no João, capítulo de número 15, aí para frente, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Então vamos ler juntos todo esse texto de João, capítulo 14, 27 a 31. Amém? Todos juntos. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Aleluia. Aí eu não coloquei ali o finalzinho do 31, que diz: levantai-vos, vamos-nos daqui, porque depois
capítulo 14, Jesus foi para outro lugar. Até agora ele estava no lugar em que ele havia ceado, o cenáculo. Aí eles foram para outro lugar, onde Jesus depois continuou a falar com eles, né? E nós vamos continuar lá no João 15, em março. Amém? Glória a Deus. Aí nós vamos nos levantar e vamos para o Apocalipse, agora em janeiro e fevereiro. Eu gostaria de repetir só o que eu coloquei ali de vermelho e de azul. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Repitam. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Glória a Deus. Muito bem. Nós vimos domingo à noite como Jesus começou esse pequeno discurso, finalizando o capítulo 14, falando da paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. A paz do Senhor, a paz como nós vimos aqui domingo à noite, que é o próprio Jesus, a paz que é uma das 9 características do fruto do Espírito, assim como também outras coisas que nós recebemos de Deus, pela graça de Deus, no grande pacote. Eu chamo a graça de Deus de um grande pacote, onde muitas coisas estão aí incluídas, que Deus nos dá em Cristo Jesus. Aliás, Deus já nos deu em Cristo Jesus. Então nós temos dentro desse pacote da graça, né? Nós temos a paz, nós temos a fé, nós temos a esperança, nós temos o amor, nós temos todas aquelas coisas que Pedro disse na segunda carta que ele escreveu, segunda carta de Pedro, capítulo 1, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, ou seja, todas as coisas que nós precisamos nessa nossa jornada, nessa nossa peregrinação para a casa do Pai. Tudo o que Deus já nos deu em Cristo Jesus, incluindo a sua paz, incluindo a fé, que é dom de Deus, todas as virtudes que o Senhor já nos deu em Cristo Jesus, todas elas têm uma coisa em comum. Elas não combinam com medo, ansiedade, preocupação, perturbação. A Bíblia tem 365 vezes a frase não temais. Engraçado, né? Uma vez para cada dia do ano, quando não for ano bissexto. 365 vezes a Bíblia diz, não temais. Aqui Jesus está dizendo ali, onde eu coloquei de vermelho, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Pode repetir mais uma vez? Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus está terminando aqui o capítulo 14, basicamente do jeito como o capítulo 14 começou. No próximo slide, eu coloquei lá em cima, o capítulo 14, versículo 1. Olha como o capítulo 14 começou, primeiro versículo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Repito. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Essa exortação de Jesus, para que não haja turbulência em nosso coração, para que o nosso coração não se perturbe, não haja perturbação interior, não haja perturbação de coração. Essa exortação de Jesus
faz um parênteses, abrindo e fechando esse capítulo 14. Jesus começa esse capítulo 14 dizendo: não se turbe o vosso coração. E ele vai encerrar esse capítulo 14 dizendo: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Esse temor, esse medo, perturbação, preocupação, são coisas contrárias ao que Deus nos dá. A fé, a esperança, o amor, a paz. Olha como no versículo 1, ele já coloca logo a fé. Não se turbe o vosso coração. É como se ele dissesse assim: ao invés disso, credes. Crede no Pai, crede em mim. Isso significa que a fé existe, dentre outras coisas, para vencermos toda perturbação, para vencermos toda preocupação, para vencermos toda ansiedade, para vencermos essas coisas que vêm trazer turbulência para as nossas almas. Quem já voou aí de avião entende um pouco do que é turbulência. Quando o avião passa por uma turbulência e ele se agita, parece que é um carro passando assim num terreno que não está asfaltado, sobre pedregulhos, o avião balança, aí o piloto manda mensagem para todo mundo colocar o cinto de segurança. Estamos passando por uma turbulência. Deus não quer que as nossas almas fiquem atribuladas por essas turbulências. Deus quer que a gente saiba exatamente como encontrar paz em meio à turbulência. É por isso que a paz do Senhor, que ele fala no final aí do João 14, a minha paz vos dou, é aquela paz que o apóstolo Paulo definiu em Filipenses capítulo 4 como a paz que excede todo entendimento e que guarda nossos corações e nossos pensamentos em Cristo Jesus. Porque essa paz excede todo entendimento? É porque pelo entendimento humano, pela lógica humana, é natural que ao passar por turbulências, as pessoas fiquem desesperadas ou entrem em pânico. Mas a paz do Senhor faz com que você fique em tranquilidade, mesmo diante de turbulências, mesmo diante de problemas. A paz, ela excede todo o entendimento. E aí as pessoas vão dizer assim: eu não entendo como você, passando por tudo quanto você está passando, você ainda está em paz. Porque essa paz excede todo o entendimento e guarda nossas almas, guarda nossos corações. Guardar ali no sentido de proteger, porque as turbulências da alma podem ferir essa alma, podem fazer essa alma enfermar, fazer essa alma ficar doente, e às vezes pode ter até doenças incuráveis, que essas pessoas não vão conseguir cura. Doenças da alma. As piores doenças da humanidade não são físicas. Os homens se preocupam muito com o físico, se preocupam muito com o corpo, mas as piores doenças do homem estão alojadas na sua alma e podem se manifestar na sua alma. Uma dessas manifestações muito famosas é a depressão. Pessoas depressivas, pessoas para baixo, pessoas no fundo do poço, tendo que tomar remédios psicotrópicos, remédio de tarja preta, remédios fortes, porque não conseguem sair do estado de depressão que entrou, porque enfrentou grandes turbulências e a alma foi prejudicada porque não tinha a paz.
a paz que excede todo o entendimento e que guarda, que protege nossas almas, tá? Guarda nossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Protege a nossa mente. Jesus vai dizer aí no final do capítulo 16, lá para frente, que no mundo tereis aflições. É normal que no mundo haja aflições, mas no meio dessas aflições, nós temos que buscar uma paz interior, para proteger as nossas almas e para a gente ter sabedoria de como agir em meio a essas aflições, de como agir em meio a essas tribulações, para que não sejamos afetados. Tem um versículo impressionante no Salmo 46, versículo 10, que diz assim, é o Senhor falando, os outros versículos é o salmista falando, e no versículo 10 parece que Deus interrompe o salmista e Deus fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Repita essa frase do Senhor. Esse aquietai-vos é o quê? É aquietar o interior, é aquietar a alma. A nossa alma, ela é muito agitada, e ela precisa ser aquietada, para que o Senhor possa falar conosco. Se não se aquietar, não vai saber que eu sou Deus. Se continuar nessa agitação, se continuar nessa turbulência, não vai saber nunca que eu sou Deus, porque não vai ouvir a minha voz, não vai ouvir o meu espírito, não vai ter experiência comigo. Se ficar nessa turbulência, nessa mixilância aí, você tem que se aquietar. Aquieta o seu interior, faz a sua alma silenciar. É o que Davi disse também no Salmo 131. Davi diz no Salmo 131, como eu fiz calar e sossegar a minha alma. Como uma criança desmamada se aquieta no colo de sua mãe, assim eu fiz também a minha alma lá no meu interior se calar e se aquietar. Fiz calar e sossegar a minha alma. É necessário fazer isso, calar e sossegar a alma. Só Deus na nossa vida pode nos ajudar a fazer isso. Calar porque a nossa alma quer falar demais. Pensamentos voam, sonhos vão e vêm, entendeu? Estamos pensando em tudo. Tem gente que está sentada aqui, mas tem aquele problema que chama assim, déficit de atenção. Porque a sua cabeça está em 1000 lugares, e pensando nisso, e pensando naquilo, como será isso, como será aquilo, e a sua alma falando, a sua alma querendo, eu quero isso, eu quero aquilo. Cala a sua alma e faz ela sossegar, faz a sua alma calar, faz a sua alma sossegar. Os piores barulhos, ruídos que impedem de ouvirmos o Senhor lá no nosso interior, são barulhos internos e não barulhos externos, tá? São barulhos internos que não nos deixa ouvir o Senhor, que agita as nossas almas, são perturbações das nossas almas. Vou dar um outro exemplo bíblico. O profeta Elias, na época do rei Acabe e da rainha Jezabel, ele sofreu uma grande perseguição, mataram muitos profetas, derrubaram os altares de Deus, e Jezabel trouxe ídolos para a nação de Israel, virou um satanismo. Elias, prometido de morte, perseguido de morte, ficou perturbado, ficou aflito, ele fugiu para longe, entrou numa caverna, e de repente não sei se eu vou falar na ordem certa, 3 coisas. Ele viu um vento impetuoso, mas ele teve o discernimento de que Deus não estava naquele vento.
O dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio como um vento impetuoso, um barulho como um vento impetuoso. Mas naquele vento de Elias, o Senhor não estava naquele vento. Aí ele viu um fogo, mas o Senhor não estava naquele fogo. No dia de Pentecostes foram vistas línguas como línguas de fogo, mas naquele fogo que Elias viu, Deus não estava naquele fogo. E por último veio um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Em Atos capítulo 16, Paulo e Silas na cadeia cantaram um hino de louvor a Deus. Olha que paz e quietude daqueles dois homens, de Paulo e Silas dentro da cadeia. Depois de tudo o que passaram, presos injustamente, castigados, chicoteados, pés presos no cepo, lá no calabouço, junto com o inimigo, junto com prisioneiros de alta periculosidade, e ao invés de se perturbarem, ao invés de atemorizarem, eles pela meia-noite, eles cantavam um hino de louvor a Deus. Aí Deus mandou um terremoto. Naquele terremoto lá, que abriu as portas do cárcere, Deus estava. Mas no terremoto de Elias, Deus não estava. O vento, o fogo e o terremoto de Elias eram turbulências interiores. Era como estava a sua alma naquele momento. Quando passou aquela turbulência, quando passou o vento, passou o fogo, passou o terremoto, aí veio uma brisa suave. Aí ele experimentou a presença de Deus, ele ouviu a voz de Deus, ele entendeu o discernimento de Deus, ele lançou diante de Deus a sua ansiedade: Senhor, derrubaram teus altares, mataram os teus profetas, só sobrou eu, Senhor, e querem também tirar minha vida. E aí a voz de Deus fala com ele, porque a voz de Deus fala na calma. Não adianta ficar aí todo agitado, toda agitada, que você não vai ouvir é a voz de Deus. A voz de Deus fala na calma. Quando Elias encontrou calma, quando passou aquele turbilhão, quando passou aquela turbulência, aí Deus fala com ele: não temas, Elias, fica tranquilo, e você não está sozinho não. Eu reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Aquietai-vos. Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu coloquei ali o Salmo 42, que tem... Coloquei o versículo 5, mas ele aparece duas vezes aí, porque esse Salmo 42, ele é unido com o 43, e esse mesmo versículo aí, 5, aparece duas vezes no 42 e uma vez no 43. É uma estrofe, é como se fosse um cântico, e a estrofe do cântico é essa aqui, ó. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Repitam. Aleluia. Aí eu escrevi embaixo ali, ó: a alma humana possui uma tendência natural de se abater e de se perturbar. Jesus orienta seus discípulos acerca de como vencer esta tendência. Leiam só o que eu escrevi. Muito bem, olha lá. A alma humana possui uma tendência natural de se abater,
de se perturbar. A nossa alma não precisa de motivos para se perturbar, porque ela se perturba mesmo que não haja motivos. Agora, quando há motivos, é então que ela se perturba mesmo. Tem uma tendência natural de se perturbar, haja motivos para isso ou não. A alma tem essa tendência. Por que a alma tem essa tendência? Porque a vida na terra, essa tendência não é por causa do pecado. Essa tendência da nossa alma não é por causa do pecado. Jesus não tinha pecado. E a alma dele ficou perturbada até a morte, quando ele estava lá no Getsêmani. Ele disse: minha alma está perturbada até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Ele disse para Pedro, Tiago e João. Jesus não tinha pecado algum. Se a perturbação da alma fosse consequência do pecado do homem, Jesus não teria tido nenhuma perturbação em sua alma enquanto homem na terra, mas ele teve. A perturbação é algo natural, não é por causa do pecado do homem, mas é por causa da situação terrena em que nós vivemos. Porque essa situação terrena em que nós vivemos é uma situação completamente indefinida. Nós não existimos, não fomos chamados à existência para essa situação que nós estamos aqui agora. Essa situação aqui, que vai, como diz no livro de Eclesiastes capítulo 3, para tudo tem um tempo e um propósito determinado debaixo do sol, e ele começa lá, tempo de nascer e tempo de morrer. Esse tempo que vai do início da nossa existência até a morte física, esse é o primeiro período, primeira etapa da nossa existência. Essa primeira etapa, ela é muito fútil, muito pobre de significado, muito vazia de significado. Por isso que ela é a menor das 3 etapas de vida que nós temos. O homem foi chamado por Deus à existência. Romanos capítulo 4, versículo 17. Ele é o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Nós não existíamos e agora nós existimos, nós estamos aqui nessa noite, né? Porque nós fomos chamados por Deus à existência. O homem, uma vez chamado à existência, ele tem gravado dentro da alma dele que uma vez chamado à existência, ele vai existir para sempre. O homem não tem fim de existência. O homem tem princípio de existência, mas não tem fim de existência. Por isso, no próprio livro do Eclesiastes, tem um versículo que diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Porque ele chamou o homem à existência, não para o homem ter uma existência temporal. Ele chamou o homem para o homem ter uma existência para sempre dentro da eternidade. E dentro dessa existência que vai durar para sempre, em toda a eternidade, cada homem que foi concebido, gerado e nascido, vai existir para sempre. Uma vez concebido, ele já vai existir para sempre. E vai existir em 3 etapas bem definidas. Primeira etapa, da sua concepção até a sua morte física. A morte física não é o fim da existência do homem, é o fim da primeira etapa. Essa primeira etapa que é a menor das 3 etapas. Tem outras 2 etapas. A segunda etapa, que vem a partir da morte física, é a etapa em que o homem vai existir com a sua alma separada do corpo.
Na morte física, a alma sai do corpo. A alma é imortal. O corpo volta ao pó, para cumprir a palavra: tu és pó e ao pó retornarás. A alma continua viva. E para onde vai a alma? É a Bíblia que diz isso, a palavra de Deus que diz isso. Depende do estado da pessoa, do estado espiritual. A alma salva vai passar a sua segunda etapa de existência no paraíso, que ainda não é o céu definitivamente. No paraíso, as almas dos salvos que já morreram estão vivendo a segunda etapa da sua existência sem o corpo. O corpo foi sepultado, a alma foi para o paraíso. Se a pessoa morreu no estado de condenação, aí o corpo é sepultado, mas a alma não vai para o paraíso. A alma vai para o inferno. E o inferno já está também lotado de almas que estão ali. O inferno é uma prisão onde estão aprisionados e já sofrendo as condições de condenação. Mas é ali que essas almas estão vivendo, essas pessoas estão vivendo no estado de condenação, a segunda etapa da sua existência, que é muito maior do que a primeira, é ou não é? Quantas pessoas já morreram há quantos anos? Quantos anos elas viveram? 80 anos, 90 anos, 100 anos? E quantos anos já fazem que morreu? Tem gente aí que já morreu há mais de 1000 anos. Estão todos a segunda etapa da sua existência. Ou no paraíso, já estado de salvação, ou no inferno, já no estado de condenação. Todas essas pessoas que morreram vão conhecer o terceiro e definitivo estágio da sua existência, depois da ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição dos justos, aqueles cujas almas estão no paraíso, por ocasião da vinda de Jesus, no início da grande tribulação, como está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, eles ressuscitarão dentre os mortos, as almas sairão do paraíso e os seus corpos serão devolvidos, não importa aonde eles voltaram ao pó, a terra devolverá, a água devolverá, o fogo devolverá, e eles receberão um corpo glorioso, como é glorioso agora já o corpo de Jesus, desde a sua ressurreição, para então subirem ao terceiro céu, a casa do Pai, onde Jesus fala no início de João 14, né? Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não for assim eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos um lugar, e depois que eu tiver ido e preparado o lugar, na volta, voltarei, e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu esteja, estejais também vós. Aí os filhos de Deus ressuscitados vão para a terceira e definitiva etapa da sua existência, por toda a eternidade no céu, na casa do Pai. Os ímpios serão ressuscitados na segunda ressurreição, que vai ser 1007 anos depois da primeira ressurreição. A primeira ressurreição no início da grande tribulação, que vai durar 7 anos, e depois desses 7 anos de grande tribulação, vem o reino milenar de Cristo, e só no fim do milênio, os ímpios serão ressuscitados, as suas almas sairão do inferno, receberão também de volta os seus corpos, e de corpo e alma serão lançados no lugar de eterna e definitiva condenação, chamado na Bíblia de o lago de fogo e de enxofre,
onde o verme não morre, significa o germen da natureza humana deles não morre mais, e haverá então choro e ranger de dentes por toda a eternidade, porque é aí que esses ímpios vão viver a terceira e definitiva etapa da sua existência. Nós estamos aqui na primeira. Nós que estamos aqui na terra, estamos vivendo aqui na terra, estamos na primeira etapa. Essa primeira etapa é cheia de indefinições, é cheia de fragilidades, é cheia de limitações. A segunda etapa e a terceira etapa não tem nenhuma indefinição, está definido. Quem está salvo, quem está condenado, está condenado. E todo mundo já vai ter certeza desse estado e dessa condição, e não tem nada mais o que fazer para mudar isso. Mas nesse primeiro estágio que nós estamos, nós somos chacoalhados de um lado pelo outro, de um monte de interrogações, de perguntas, de dúvidas, de incertezas, de indefinições, de sentimentos que a nossa alma vai acalentando, vai experimentando, e que tentam muitas vezes tornar a nossa alma instável pelas turbulências, pelas preocupações, pelas indefinições. Muita gente sem Deus por aí, muitos homens intelectuais, cientistas, sei lá o que, sem Deus, filósofos, tentaram dar respostas para a origem do homem, para a existência do homem, quem é o homem, tentando com as suas ideologias trazer alguma segurança para o homem, não, eu acredito nisso, fico tranquilo, não vou me perturbar mais. Impossível, tá? Impossível. Só Deus cura as turbulências de nossa alma. Só a voz de Deus, que é a sua palavra, que é o seu Filho Jesus, é capaz de acalmar as tempestades dentro de nossa alma. Todos os milagres de Jesus não foram realizados para fazer demonstrações de poder para as pessoas curiosas. Não. Os milagres de Jesus foram realizados para ensinar a sua palavra, para confirmar a palavra que ele estava ensinando. Um dos milagres de Jesus foi acalmar uma tempestade. Vamos ler esse texto no nosso último slide de hoje. Está todo aqui na parede, Mateus capítulo 8, versículos 23 e 27, 23 a 27. Esse texto que vamos ler aí também tem em Marcos e também tem em Lucas. Vamos ler em Mateus. Nos três eles são iguais. Ok? Glória a Deus. Dá para enxergar daí? Quem não conseguir enxergar, abra na sua Bíblia. Mateus 8, 23 a 27. Vamos ler juntos? Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Todos conhecem essa passagem, né? Que maravilha que é isso. Tem até hinos aí, né, na harpa cristã, sobre esse mar encapelado que Jesus acalmou. Vamos fazer uma hermenêutica desse texto.
Primeiro assim, ó. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Aleluia. Esse barco aqui é o barco dos convertidos. Os convertidos estão no mesmo barco de Jesus. Não estamos no barco de Buda. Não estamos no barco de Confúcio. Não estamos no barco de Allan Kardec. Não estamos no barco de nenhuma seita, de nenhuma religião. Nós estamos no barco de Cristo. O mar que nós estamos atravessando, tá? O mar que estamos atravessando representa o que a Rosa leu aqui no Salmo 23, versículo 4, o vale da sombra da morte que nós temos que atravessar. E que Davi disse, ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Para aqueles que são discípulos de Jesus, para aqueles que são verdadeiramente crentes em Cristo Jesus, e portanto estão no barco de Jesus, Jesus diz para todos eles, eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aconteça o que acontecer, eu estou com vocês. Passem pelo que passar, eu estou com vocês. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, tá? Eu estou presente com vocês aí nesse barco. Ok? O mar da Galileia, ali no caso, né? Ele representa, que esse barco estava atravessando, representa então a instabilidade desse mundo. Essa é a razão da perturbação natural de nossas almas. As instabilidades do mundo. O mundo é instável. O mundo não tem segurança. O mundo não tem estabilidade. Viver nesse mundo é temeroso, é algo a se temer, é algo difícil, é algo cheio de dificuldades, é algo que representa grandes desafios. Assim é o mundo. E por muitas vezes as dificuldades aumentam tanto como as ondas bravias de um mar no meio de uma tempestade. Por isso diz aqui, ó, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Mesmo Jesus estando conosco, nós passamos por tribulações, passamos por problemas, passamos por aflições. Aí diz assim, ó, repita, entretanto, Jesus dormia. Naquele barco onde ele estava com os discípulos, né? Os discípulos estavam apavorados. E Jesus estava dormindo, estava em paz. Mas para nós o que isso significa? Isso significa uma impressão, tá? Significa uma impressão. É quando a nossa alma, na sua turbulência, quer nos dar a impressão de que Jesus não está nem aí para o nosso problema, de que Jesus não está nem aí pelas nossas tribulações. Parece que Jesus não está aqui. Se ele está dormindo. Parece que ele não está aqui. Parece que ele não está atento aos meus problemas. Parece que ele não está atento às minhas aflições. Parece que ele não está atento às minhas tribulações. Mas ele está. Aleluia. Aí os discípulos foram acordá-lo, clamando. Isso aqui pode ser um aspecto que explique a nossa oração, principalmente a oração de quem está passando por grandes dificuldades. Que pena que tem gente que só ora quando passa por dificuldade. Depois para de orar, né? E eles então clamaram, Senhor, salva-nos, perecemos. Aí Jesus, primeira coisa que Jesus pergunta para eles, por que sois tímidos? A palavra timidez, ela também tem a mesma origem, a mesma raiz da palavra temor.
O tímido, ele tem medo. Por isso ele se acovarda, ele tem medo. Isso não está falando de uma timidez temperamental, de um temperamento tímido, porque mesmo a pessoa que tem um temperamento tímido, se ela for cheia do Espírito Santo, ela vence esse temperamento, porque o Espírito Santo controla os nossos temperamentos, tá? Então, esse tímido aqui está com medo de fazer, está acovardado diante da situação. O tímido é o que se acovarda diante de uma situação que merecia uma ação, mas ele não tem coragem de realizar essa ação, então ele se acovarda, se intimida e a situação o vence, ao invés dele vencer a situação. E aqui Jesus contrasta de novo a timidez com a fé. Por que sois tímidos, homens de pequena fé? Lembra do 14:1? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. O apóstolo João depois escreveu em 1 João 5, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sem fé ninguém vence o mundo. Sem fé ninguém vence as aflições do mundo. Por isso Jesus disse, sem mim o quê? Nada podeis fazer. E Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O homem que não tem a verdadeira fé, o incrédulo, ele é levado por aí, tá? Levado pelas ondas, levado pelos ventos, como diz no Salmo número 1, ele é como a palha levada pelo vento, por isso ele não prevalece na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O ímpio é como a palha, é instável, porque ele é levado pelos ventos que sopram das tribulações, ele não tem estabilidade, porque não tem fé, não tem Deus, não tem paz, não tem reconciliação com Deus, não tem palavra de Deus, é a palha levada pelo vento, não tem sustentação. Jesus fala com os discípulos aqui, com crentes fraquejando na fé diante de tempestades, crentes fraquejando na fé diante de problemas, crentes fraquejando na fé diante de dificuldades, porque estão pensando que a vida de crentes é uma vida sem dificuldade. Quem disse isso? Está enganado. A palavra de Deus diz que a vida de crentes é vida com dificuldade, é vida com tribulações. Mas em meio a essas tribulações, Deus já nos deu em Cristo Jesus tudo o que precisamos para ser mais que vencedores e não ser derrotados. É que os crentes não conhecem, olha aqui, os crentes não conhecem as coisas que estão aqui escritas na palavra de Deus, tá? Que estão escritas na palavra de Deus, porque não leem Bíblia, porque são preguiçosos, são carnais, então não leem Bíblia, não leem palavra de Deus, e aí ficam crentes ignorantes, que não conhecem as armas da vitória, que não conhecem as atitudes que devem assumir diante das tribulações, porque não lê na palavra, não medita na palavra. No Salmo número 1, o contrário do ímpio é o justo, que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, porque o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Por isso ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz prosperará. Ele terá vitória porque tem palavra, porque tem Deus, porque tem fé. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então Jesus, levantando-se,
repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Aqueles ventos e aquele mar encapelado, agitado, representam, aqui na Escritura, tá? Representam nesse acontecimento as turbulências internas da alma humana, querendo te agitar, querendo te trazer tribulações, te trazer turbulências internas. E só a voz de Jesus é a palavra de Deus, Jesus é o verbo de Deus, Jesus falando todos os dias com a sua alma, a palavra de Deus vai estar dizendo para a sua alma: quieta. Ele acalma os ventos que estão soprando na sua alma, ele acalma a tempestade interna que está acontecendo dentro de você. Quando Jesus fez esse milagre, os discípulos falam assim, né, maravilhavam-se os homens dizendo: quem é este? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este? Eles ficaram assim: puxa, nós não conhecemos esse homem. Nós não conhecemos esse homem. O pior problema da alma é não conhecer Jesus. É não conhecer Jesus. Quem conhece Jesus encontra a paz, encontra sobriedade, encontra estabilidade, encontra equilíbrio e consegue suportar qualquer tribulação, porque o que está dentro dele é maior do que tudo. Isso significa ter Jesus, irmãos. Isso significa ser de Jesus. Isso significa viver com Jesus. E mais do que viver com Jesus, viver em Cristo. Viver em Jesus. A minha vida é em Cristo. E por isso, os ventos podem soprar para o lado que quiserem. Como diz no salmista, como o salmista diz lá no livro dos Salmos: não serei jamais abalado. Tá? Não serei jamais abalado. Confio no Senhor, vivo pela fé. Esse primeiro estágio de vida vai passar. É por isso que os crentes que passam por esse primeiro estágio de vida, a igreja passando por esse primeiro estágio de vida na terra, é chamada de igreja militante, porque aqui estamos em luta contra Satanás, contra os seus demônios, internamente, contra as inclinações da nossa carne, contra o nosso pecado. Essa luta se chama santificação. Hebreus 12:4 diz: na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. É época de luta. Mas depois que um crente verdadeiro, eleito de Deus, cheio do Espírito Santo, que se santificou até o fim da sua vida, perseverou até o fim na santificação, quando ele morre, a sua alma vai para o paraíso. Lá é chamada de igreja triunfante, porque já venceu, não tem mais luta, é descanso. As almas no paraíso estão descansando. Lá não tem diabo, lá não tem demônios, lá não tem mais pecado, lá não tem mais lutas. Aleluia, que estágio maravilhoso. Por isso chama-se paraíso. Já desfrutam da comunhão eterna com Deus.
esperando o terceiro e último estágio. Quando Jesus vier, ele diz assim: eu vos ressuscitarei no último dia. Aí então vão se tornar, lá no céu, na casa do Pai, a igreja gloriosa. A igreja gloriosa, a igreja na glória. Agora somos igreja militante, temos muita coisa que lutar. E essas lutas podem causar em nós turbulências. Mas se usarmos as armas de vitória, se aprendermos a usar as armas de vitória que Deus nos deu, aqui na sua palavra, nós seremos sempre mais que vencedores. Até que Jesus volte. É assim que aguardamos a vinda de Cristo Jesus. Por isso ele diz para nós, está dizendo para nós hoje: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Credes em Deus? Crede também em mim. Crede em mim. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia. Curve a sua cabeça agora aí diante do Senhor. Querido Pai, querido Jesus, querido Espírito Santo, como é bom, Senhor, estar na Tua presença e saber que o Senhor traz para as nossas almas toda tranquilidade e também todo fortalecimento para vencermos toda e qualquer situação de aflição, de turbulência, de tempestade. Senhor, esse primeiro estágio de vida que nós vivemos, ele é difícil, ele é cheio de dificuldades, mas o Senhor prepara para nós uma mesa na presença do inimigo. Mesmo diante de todas as dificuldades, nós temos o livramento, nós temos o alimento, nós temos, ó Deus, como vencer, temos as armas de vitória. E por isso oramos a Ti nesse momento, Senhor, que essa palavra dessa noite venha fortalecer, aumentar, alimentar a nossa fé em Ti, Senhor. A nossa fé em Ti, Senhor Jesus. A nossa fé bíblica, a nossa fé verdadeiramente cristã. Essa fé que recebemos de Ti, ó Pai, como um presente, como um dom do Senhor. Aleluia. Para por meio dela vivermos, como está escrito, o justo viverá pela fé. Ensina-nos a viver assim, Senhor. Ensina-nos a viver pela fé na Tua presença. Por isso Te adoramos, ó Deus, exaltamos e glorificamos o Teu nome. Obrigado por essa nossa antepenúltima congregação desse ano. Te louvamos pela penúltima, que será sábado, e pela última, que será domingo, e que nós encerraremos esse capítulo meditando na Tua palavra, sendo por Ti, Senhor, fortalecidos em nome de Cristo Jesus. Que todos que aqui vieram nessa noite possam sair daqui alimentados, curados, ou preenchidos com o Teu Espírito Santo, com a Tua presença, com a Tua paz, com o Teu